A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos aqui para dar continuidade à gravação das nossas aulas da editora Betel Dominical. Já chegamos à lição de número 5 e hoje nós vamos falar sobre membros da família de Deus. A pergunta é: você é um membro da família de Deus? Essa é a lição que nós vamos aprender hoje. Nós vamos aprender como nos tornamos membro dessa família, por que nos tornamos e como vamos nos manter como membros dessa família. Lembrando que essa aula será aplicada no dia 31 de outubro, sim, de 2021. É a quinta lição. Sempre o reforço. Bíblia para o Cotidiano, o nosso canal, não é para tirar você da sua escola bíblica dominical, mas é para agregar mais conhecimento. Então prepara aí a sua Bíblia, prepara a sua revista, se você não tem, na descrição de vídeo aí vai ter os tópicos, tudo bonitinho, os versículos que você vai ter que acompanhar, se precisar anotar, e você vem aprender da palavra de Deus. Vamos juntos continuar como membros da família de Deus? Meus amados irmãos, chegamos numa lição maravilhosa que é o cristianismo. O cristianismo, Cristo veio nos trazer para nos tornar cada vez mais membros do corpo dele, através do que ele disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse tem parte comigo. Isso aí é viver com Cristo, não era literalmente comer a sua carne, nem beber o seu sangue. E sim, dizer assim: se você quer fazer parte comigo, você vai passar pelas aflições, mas também vai passar pelas vitórias. E aqui nós vamos nos tornar membros da família de Deus. E aqui nós vamos entender toda a história de Israel até chegarmos a nós. Sabendo, se você não sabe, é que nós não éramos famílias de Deus. Família designada para ser chamada família de Deus, povo de Deus, era o povo de Israel. Então hoje nós vamos aprender como nos tornamos famílias de Deus, ok? Vamos lá. O nosso texto áureo está no livro de Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 19, que diz assim: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Então Paulo está escrevendo aqui para Efésios e ele está dizendo bem claro: olha, vocês já não são mais, começa dizendo, estrangeiros, não é mais. Então você agora já está em um lugar do qual você é patriota, ou você é daquela pátria, você não é um estrangeiro, ninguém sabe quem você é, você faz parte de uma família. É isso que Paulo está dizendo para os Efésios. Ele diz: e nem forasteiro, aquele que está apenas de passagem, porque sabemos que estrangeiro é aquele que quer habitar numa terra que não é dele. Forasteiro é aquele que não tem terra nenhuma, não quer habitar lugar nenhum, quer viver a vida indo de lugar em lugar. Aí ele fala bem assim: mas co-cidadãos, olha aí, dos santos e da família de Deus. Ou seja, aqui Paulo já está dizendo que tem uma exigência para que nós possamos nos tornar, deixar de ser estrangeiros e forasteiros e ser cidadão dos céus, precisamos ser santo. Vamos dizer assim, para você viajar de um país para outro, você precisa de um passaporte. E o passaporte, para ingressar, para ser família de Deus, deixar de ser forasteiro, deixar de ser estrangeiro, o passaporte é a santidade, porque agora você vai fazer parte com os santos. É isso que Paulo está dizendo aqui no começo para os Efésios, do capítulo 2, versículo 19. A nossa verdade aplicada, ela diz assim: o perfeito sacrifício de Jesus Cristo ressalta em reconciliação com Deus e permite que nos tornemos membros de sua família. Então a primeira pergunta já é respondida. Não quero que você saia desse vídeo, mas se você busca como
que eu posso me tornar membro, eu já vou te dizer agora, membros da família de Deus, da família de Jesus. É através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Não dá para fazer parte da família de Deus sem passar por Jesus Cristo. É ele que possibilita essa nossa entrada, vamos dizer, estou falando aqui de pátria, certo? Como a gente está usando aqui essa analogia de país. Então, o país é os céus, o passaporte é a santidade. Mas quem assina esse visto para que a gente possa ingressar na família de Deus, quem vai dar essa autorização é o próprio Jesus Cristo. Sabe quando você vai num consulado, você vai em algum lugar para viajar para o exterior, que você precisa de um visto de autorização? Pois é, você pode até ter o passaporte, mas se Jesus não assinar, você não pode fazer parte da família de Deus. Aqui já merece um like. Isso aqui é algo que faz a gente pensar, porque Bíblia para o Cotidiano, que é o canal do qual eu tenho o prazer de estar apresentando, é tentar fazer você colocar esses ensinamentos no seu cotidiano. Por isso que o nome é esse, Bíblia para o Cotidiano. Aplica no teu viver essas coisas que nós vamos aprender na Bíblia e colocar no nosso dia a dia, ou seja, no nosso cotidiano. O texto de referência está no Efésios capítulo número 2, do versículo 11 ao versículo 14. Lembrando que Efésios é uma carta pequena, apenas de 6 capítulos, então vamos estudar todas elas. Hoje vamos falar sobre membros da família. E Paulo escreve aos Efésios trazendo à memória que eles agora fazem parte da família de Deus e que você que me escuta pode fazer parte da família de Deus se já é que não faz parte da família de Deus, não é? E diz assim o versículo de número 11: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eras gentil, na carne chamada incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feito pela mão de homens, que naquele tempo era sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio. O que Paulo está escrevendo a carta de Efésios é algo sensacional. E nós vamos aprender tudo aqui no decorrer da nossa lição. Mas ele está dizendo, não esqueçam, vocês estavam longe de Deus. E Deus aproximou vocês através do sangue de Jesus. E que nós, estrangeiros, no caso aqui peregrino, no caso aqui os efésios, que não era que eram gentios, não era de Israel, Paulo fala, vocês tinham entre vocês uma barreira, um muro de separação. Judeus de um lado, filhos da promessa, escolhido por Deus, e os gentios, que não era da promessa. Mas Deus queria colocar todas as famílias no projeto dele para ser chamado um só povo. É isso que Paulo está dizendo, que agora não tem mais barreira de separação. Você pode ser chamado de meu irmão quando você aceita Cristo como único e suficiente Salvador e aceita Deus como seu Pai. Então, se temos o mesmo Pai, então somos irmãos. Então, aqueles que não confessaram ainda Jesus Cristo como único e suficiente e não aceitam Deus como seu Pai, eles não podem ainda ser chamados de irmãos. Israel foi bem duro quanto isso, mas Deus diz que todos aqueles que queiram ser chamados filhos de Deus têm que obedecer a Deus. Então, já falei, o passaporte para ingressar na família de Deus é a santidade. E quem dá o visto para que você entre nessa família é Jesus Cristo. Ele é que vai dar, que deu, na verdade, o visto para que nós possamos fazer parte dessa grande família que é a família de Deus. A nossa introdução vai falar assim:
Após uma brilhante exposição sobre a doutrina da salvação, Paulo agora trata acerca da condição dos gentios antes de Cristo e revela como Cristo desfez as barreiras que havia entre judeus e gentios naquele tempo. Deixa eu dar uma ênfase aqui. Ele coloca, após a sua brilhante exposição sobre a doutrina da salvação. Essa foi a lição anterior. Então, se você não viu, assim que acabar esse vídeo, você volta aí que nós falamos sobre a tríplice dimensão da salvação. Passado, quem éramos; presente, o que nos tornamos; e futuro, o que havemos de ser na glória com Cristo. Está aí no canal, você pode assistir, que vai falar maravilhosamente bem sobre a salvação. E agora nós vamos entrar sobre a divisão. Vamos primeiro falar da divisão, para depois a gente falar da união que Cristo fez. Mas primeiro vamos trazer a história da divisão de Israel. É bem notório, a gente não pode abrir mão ou deixar para lá, que falar da divisão é importante, porque houve uma divisão. Mas não porque Deus quis, porque o povo de Israel não entendeu. Deus disse que o povo de Israel era um povo que devia viver separado do mundo, mas que pudesse influenciar o mundo de uma maneira que o mundo quisesse ser como Israel, e não impedir que o povo viesse ser chamado povo de Deus. Então, os judeus eles se atrapalharam um pouco. Eles acharam que por ele ser o povo escolhido, a bênção era só para o povo de Israel. E não é verdade. Por que não é verdade? Porque quando Deus chama Abraão, que ainda nem era uma nação, que ainda não tinha estabelecido a sua promessa, porque o primeiro patriarca é Abraão, sobre essa promessa, Deus diz algo para Abraão sensacional. E diz, de ti, Abraão, todas as famílias serão abençoadas, todos serão benditos. Então, a promessa não era só para os judeus, só que os judeus tinham que ser o exemplo de santidade que Deus queria que eles fossem, para que os povos vizinhos sentissem desejo de se tornar judeus, de se tornar hebreus, de se tornar o povo escolhido de Deus. Mas nós sabemos ao longo da história que foi o contrário. O povo de Israel não somente quis se misturar com o povo de lá, mas ao ponto de se contaminar, e não de, vamos dizer assim, de contaminar com santidade, foram contaminados com perversidade, foram contaminados com adorações a outros deuses, em vez de Israel dizer, não, vocês largam os deuses de vocês e crê só no nosso Deus, e vocês terão essas bênçãos. Foi o povo de Israel que fez o contrário, que foi para lá. Então, por isso que vem Jesus para derrubar essa barreira. Mas vamos falar aqui, passo a passo, sobre essa barreira que os judeus não entenderam, como Deus se expressou para Abraão e os outros patriarcas. A separação não era separação de não querer outros povos, de não querer abençoar. Era a separação de não se contaminar com as práticas daquele povo. Mas todo aquele povo que quisesse ingressar na família de Deus estava aberto. Sabe o que traz a memória agora Deus? A própria Raabe. Raabe era uma prostituta declarada, não era uma suposição. Raabe era uma prostituta de um povo que não era povo de Deus. Mas quando ela vê os dois espias lá, e ela sabia que esses dois espias que Josué havia mandado era do povo de Deus, ela quer fazer parte desse povo. E Josué a recebe no povo, dentro de Israel, porque ela deixou a sua vida pecaminosa, deixou a sua vida devassa e veio fazer parte da família de Deus. Tanto que, eu não sei quantos de vocês sabem, mas Raabe faz parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. Sim, está lá, Raabe, está lá. Então um povo, Raabe, que não era do povo de Deus, mas quis se afastar da vida pecaminosa para que pudesse entrar no passaporte santidade que nós estamos falando hoje. Então veja que Deus queria sim alcançar todas as nações, mas primeiro queria que todas as nações largassem as suas práticas pecaminosas. Só que Israel não entendeu
muito bem e nós vamos aprender hoje aqui. Aí me traz a memória de novo. Meu irmão, me ajuda aí, né? Eu lembro do profeta Jonas, que Deus manda ele ir para Nínive pregar para um povo que não era judeu. E Jonas não quis. Jonas diz, não é justo esse povo ouvir da tua salvação, ouvir que tu podes tirar ele do pecado. E Jonas até diz, eu sei que se eu for pregar lá, esse povo vai se arrepender. E foi o que aconteceu. Quando Jonas chega em Nínive e começa a pregar esse Deus, um Deus único, todo o povo se converte. Então Deus estava para as nações. Porém, as nações tinham que largar suas práticas, os seus deuses, as suas falsas ideias sobre adoração, sobre louvor e se dedicar apenas a Deus. Ok? Tomara que eu não atrapalhe mais a aula. Vamos lá. Ponto 1. Um novo povo formado por Deus. Antes da vinda de Jesus, havia um desprezo muito grande por parte dos judeus em relação aos gentios, considerados indignos e incircunciso. Efésios capítulo 2, versículo de número 11. Vamos ver o que diz? 2:11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircunciso, por aqueles que se intitularam circuncisos na carne, por mãos de homens. Então, todo aquele que não era chamado de judeu e que não era circuncidado, essa era uma ordenança que Deus havia dado para que assim fosse. Começou com Abraão, então para ser judeu tinha que passar por esse processo. Se fosse nascido já com 8 anos, Jesus foi circuncidado e apresentado ao templo depois de 8 dias de nascido. Então você vê que quem não era, lembra da briga de Davi com Golias, que Davi vai enfrentar Golias e Davi vai chamar ele seu incircunciso. Quem é você? Então que expressão é essa, dizer incircunciso? Davi está dizendo, você não tem a promessa, você não tem a proteção, você não é escolhido. Então, quando ele chamava incircunciso, ele estava por trás dessa palavra, havia todas esses argumentos que Davi estava dando. Como nós defendemos aqui hoje, no nosso tempo, nós temos os calvinistas, que pendem para um lado, que tem uma ideologia, e nós temos os arminianos, que têm outra ideia sobre o cristianismo. Então, quando você fala, eu sou arminiano, você está dizendo que por trás tudo que você acredita. Sobre os arminianos, né? Sobre o estudo de Armínio. Quando você diz, eu sou calvinista, você está defendendo tudo aquilo que ele acredita. Então, quando Davi chega para Golias e diz, seu incircunciso, ele estava dizendo, ele podia gritar de lá bem assim, ó, vamos melhorar. Ele podia gritar bem assim, você não tem a promessa, você não tem a marca da promessa, você não é escolhido por Deus, você não faz parte do povo de Deus, você não é mais do que vencedor, você não é aquele que foi tirado do Egito com mão forte. Ele podia usar todos esses argumentos, mas quando ele só fala, seu incircunciso, tudo isso estava dentro, está dentro dessa palavra de incircunciso. Então nós somos incircuncisos perante os judeus. Nós não somos filhos da promessa, nós não temos a marca da promessa, nós não temos o Deus da promessa e nós não vamos alcançar nunca a promessa, porque nós não somos circuncidados. Para os judeus somos nós, até hoje somos considerados incircuncisos para ele, mas isso mudou. Mas isso é para você entender o fator histórico sobre a circuncisão de que os judeus defendem hoje e continua praticando, que não tem problema nenhum. Isso foi uma discussão até em Atos capítulo 15, se não me falha a memória, do qual foi o primeiro concílio, porque Paulo estava pregando o evangelho e os judeus estavam dizendo, beleza, a gente entende que eles pode ouvir falar de Jesus, mas para eles seguirem Jesus, todos aqueles que levantarem a mão e aceitar Jesus,
depois tem que passar pela circuncisão. Lembra que hoje no nosso Brasil, todos aqueles que confessam Cristo, a gente passa por um treinamento. Aí eu sou do ministério aqui do campo aqui do Taboão, e a gente tem um departamento chamado DINC, que é Departamento de Integração Novo Convertido, e a gente tem uma preparação para preparar os candidatos ao batismo. Então, o que eles estavam dizendo? Que além do batismo nas águas ou o batismo de João, ele queria que todo aquele que aceitasse Jesus fosse circuncidado, senão não podia ser chamado de cristão. Olha só, então aí é que se criou o primeiro concílio da história, o primeiro debate, a primeira conversa. Chamou líderes e líderes e Paulo começa a argumentar, Pedro começa a argumentar. Pedro até diz, não, porque Deus batizou Cornélio e toda a sua família numa visão que Deus me deu, então eles não precisam, e os judeus queriam porque queriam. Aí decidiram, não, vamos fazer assim, quem é circuncidado, fique circuncidado. Quem não é circuncidado não precisa circuncidar, porém tem que se livrar das práticas pecaminosas, não comer carne sufocada, não comer sangue, e trouxeram os seus ensinamentos que valem para os nossos dias até hoje. Então aí nós somos considerados, incircuncisos para os judeus, mas para Cristo nós fazemos parte da família. Mas eu quero falar isso só um pouco mais na frente. O ponto 1.1. Éramos gentios na carne, chamado incircunciso. Que diz assim, a Bíblia nos ensina que Israel foi um povo escolhido por Deus para lhe representar e anunciar a salvação diante das nações da terra. Israel tinha esse papel para anunciar. Como eu falei, Israel entendeu um pouquinho errado. Porém, ao detestar e até desprezar os pagãos, Israel fez mau uso desse privilégio. Como eu já falei, ele fez mau uso do privilégio de ser circuncidado, que o que Deus queria é que eles anunciassem a todas as nações que existia um povo diferente e que todos aqueles que quisessem podiam fazer parte dessa nova família. No ponto 1.2, éramos sem Cristo e sem esperança. Ou seja, nós não tínhamos esperança, porque a promessa estava sobre o povo. E o povo era o povo chamado o povo de Deus, o povo de Israel. E nós não somos dos israelitas, então estávamos sem Cristo, porque Cristo é judeu. E estávamos sem esperança, porque que esperança vamos ter? Se até Cristo, a salvação veio de um judeu, como é que a gente ia ter esperança de ser salvo? Aí a nossa lição nos diz assim, existem momentos que essa palavra é muito apropriada em nossas vidas. Lembrai-vos. Aí o teólogo William coloca bem aqui. Faz o seguinte resumo acerca da situação dos gentios daquele tempo. Estávamos sem Cristo, sem Estado, sem amigos, sem esperança e sem Deus. Essa era a terrível situação do mundo antigo. Gentios antes de Cristo. Os judeus esperavam o Messias. Jamais duvidaram da sua vinda. Jamais. Eles ainda esperam. Eles confiavam tanto que viria o Messias que até hoje eles não acreditam que Jesus é o Messias. Mas que esperança havia para os gentios? É uma pergunta. Aí tem um comentário aqui. Romanos 1, do versículo 18 ao 32. Você dá uma lida aí para você ver todo esse contexto. Discorre sobre o mundo pagão e assinala que o povo judeu considerava a idolatria ou o vício sexual, especialmente o comportamento homossexual, como pecados característicos dos gentios. Eles falavam que essa prática era a prática que os judeus jamais poderiam praticar. A imoralidade sexual, a idolatria, a homossexualidade. Porque quem acredita em Deus, os judeus que acreditam em Deus, jamais pode viver nessa prática. E eles consideravam essas práticas para nós, gentios. Sim, falo nós porque nós continuamos gentios para os judeus, não para Deus. Todos nós
Também estivemos em um dia nessa situação. Estávamos sem qualquer perspectiva de salvação. Éramos inimigos de Deus. Estávamos fora com todas as letras. Tem coisas que as Escrituras nos manda esquecer. E isso é muito bom. Mas existem coisas que jamais devemos esquecer. E uma delas é a misericórdia com qual o Senhor nos tornou salvos e cidadãos do seu reino. Não existe nada maior que a salvação. Se apenas fôssemos salvos, essa já seria a maior premiação de nossa vida. Então, as misericórdias de Deus nos alcançou através de Jesus Cristo. No ponto 1.3, éramos estranhos às alianças da promessa sem Deus no mundo. Estávamos fora dessa aliança, não tínhamos direito dessas promessas, dessa aliança. Paulo continua uma exposição sobre a situação dos gentios, Efésios 2:12, dizendo que estávamos separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa. O John Stott, comenta, a referência é provavelmente a promessa fundamental feita por Deus a Abraão, que eu já mencionei. Essa promessa eles achavam que nós estávamos fora, que de ti farei uma grande nação, tão grande que chegou até nós. Só que eles entendiam que a grande nação era eles, não todo mundo, todos aqueles que quisessem se achegar e se separar do mundo para fazer parte da nação de Deus. Israel era um povo da aliança, a qual era acompanhada de promessas específicas a este povo. Aí um teólogo, Douglas, coloca aqui, lembra que os vários pactos que Deus estabeleceu com Israel girava em torno de grandes promessas. É um fato, O teólogo Douglas está colocando aqui da vinda do Messias, o pacto abraânico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Os outros povos não tinham nenhum conhecimento desses pactos e viviam envolvidos com muitos deuses e muitos senhores. Por isso Deus ordenou que a nação de Israel fosse bênção a todas as nações. Então o povo de Israel não entendeu, mas a promessa que Deus fala para o povo ser um povo abençoador para todas as nações, está antes de Israel ser formado como povo. Gênesis capítulo de número 12, o versículo de número 2, que eu já falei que Deus declara para Abraão. E olha só que Deus declara para Abraão em Gênesis capítulo 12, versículo de número 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo de número 12, o versículo de número 2 e 3. Então Israel não entendeu que deles seriam benditas todas as famílias, mas que não era somente eles, a família de Israel, que seriam benditas. Continuando, aqui no nosso comentário de professor fala, vemos Deus se revelando a Israel como seu marido, em Isaías 54, do 4 ao 6. Que tremendo privilégio, o soberano Deus da terra, o Senhor do universo, estabeleceu graciosamente uma comunhão com o seu povo escolhido. Mas pela graça, o Senhor revelou a toda a humanidade seu grande amor. João 3,16, bem conhecido. Paulo diz que pelo tropeço e endurecimento de Israel, fomos enxertados. Olha aí, não significa que ele os desprezou, mas que abriu a possibilidade para que fôssemos salvos. Nos achegamos a ele e não fomos mais estranhos à promessa. De dois povos, Deus fez um só.
Então vamos ler alguns versículos importantes. Que é importante que nós estamos falando de escola bíblica. Abra sua Bíblia aí, ó. Se você não tem, dá um Google depois, que você abre 2 telas. Mas você abre aí João 3,16, você fala: ô irmão Tony, mas é muito conhecido João 3,16. Mas a gente tem que pensar, não somente nós. Às vezes tem pessoas no nosso aqui, nesse canal, que não são cristãos, que não confessam Cristo como o único suficiente Salvador, então não sabem o que significa ou o que está dizendo João 3,16. Então a gente tem que ler para mostrar para eles que Deus também ama eles, de uma maneira tão grande que Deus colocou. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é a promessa que Deus amou todo o mundo. Outra passagem bem conhecida, que é necessário a gente ler, é o livro de Romanos, capítulo de número 11. A gente adianta um pouquinho aqui a Bíblia. Opa, passei, livro de Romanos, capítulo de número 11, o versículo 11, que diz bem assim: pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Olha que Paulo está dizendo, que Deus colocou ciúmes. E não foi porque os judeus tropeçaram, porque os judeus caiu. Olha o versículo de número 17, o que diz: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te trouxeste participante da raiz e da seiva da oliveira. O versículo 22, para terminar: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, e bondade de Deus, se nele permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortados. O que Paulo está querendo dizer? Você fala: Antônio, me explica um pouquinho o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: olha, Deus, ele pegou o povo judeu, aquele que estava desprezando, que não entendeu o seu desígnio para que todas as nações da terra fossem abençoadas, e Deus está dizendo: eu vou tirar ele da promessa, porque eles não estão cumprindo o que eu estou determinando. Aí Paulo está dizendo, aí no versículo seguinte, que é o versículo que nós lemos, deixa eu ver o versículo 17, Paulo fala assim: e eles eram a oliveira, certo? Nascido da terra, a promessa de Deus, a oliveira eram eles. E nós éramos nada. Então Paulo fala que nós éramos o quê? Nós somos a figueira brava, o jebuseiro bravo, aquela planta ruim. Aí Paulo está dizendo que Deus pegou, enxertou, fez um enxerto para que a gente pudesse crescer com Israel. E nós crescemos com eles, só que eles ficaram com ciúmes. É isso que Paulo está dizendo. Aí no versículo 22, que foi o último que eu li, Paulo está dizendo assim: tem um alerta para vocês. Não se sinta superior aos judeus, porque eu tirei alguns que não queriam a promessa e coloquei vocês. Porque se eu fiz isso para aqueles que eu escolhi, para aqueles que eu chamei de povo meu, imagina para vocês que estão chegando agora. É como eles estivessem dizendo: vocês chegaram agora, então se comportem e andem conforme a minha vontade, ao meu querer. Porque se eu tirei aquele que eu fiz nascer de Abraão, meu servo Abraão, meu amigo Abraão, o que eu não posso fazer por vocês? Eu coloquei, mas eu também posso tirar se vocês não permanecerem na minha vontade, no meu querer. E Paulo deixa bem claro: não vai desprezar o judeu, não. Deixa os judeus, que Deus cuida deles, mas faça a sua parte, porque se ele excluiu alguns judeus da promessa, pode excluir a mim e a você também. Ele deixa isso bem claro. No nosso ponto 2, a unidade do corpo de Cristo, a realidade retratada no capítulo anterior, referente à aliança e aos pactos acompanhados
das leis cerimoniais constituía uma parede de separação entre judeus e gentios. Inclusive, o próprio templo em Jerusalém retrata essa separação, mas Cristo Jesus desfez a inimizade. Jesus diz aqui, em Efésios 2, versículo de número 15, ele vai dizer algo assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois cresce em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, a paz entre Israel e gentio veio tão somente através de Jesus. Sem Jesus não poderíamos ser chamados da família de Deus. Foi Jesus que fez essa aliança, fez esse religare, nos religou a Deus. No nosso 2.1, estávamos longe e chegamos perto. Que maravilha! Estávamos longe, mas agora estamos perto. A obra expiatória realizada por Jesus Cristo pôs um ponto final nas divergências sociais, culturais, religiosas entre os judeus e os gentios. E Paulo usa duas palavras para explicar esse contraste: longe e perto. A situação do povo gentio era semelhante à de navegantes que, sem bússola ou guia, flutuavam em um navio sem leme à noite, sem estrela, no meio do mar tempestuoso e longe do porto. Essa era uma realidade tanto literal quanto espiritual. Mas agora tudo mudou e, pela fé em Cristo, todos aqueles a quem o Evangelho é pregado têm a oportunidade de se aproximar. Nosso antes incluía esta separação de Deus. Nosso hoje inclui estar salvo pela graça. Ou seja, estávamos perdidos, estávamos à deriva, estávamos sem esperança. Como diz aqui, como retrata aqui a nossa lição, nós estávamos feito um barco sem leme, em uma tempestade, e não tinha farol que pudesse nos guiar, estávamos longe dos portos, das costas, e não tinha como chegar, até que veio Jesus e nos conduziu. Eu gostei dessa frase aqui embaixo. Nosso antes incluía estar separado de Deus. Nosso hoje inclui estar salvo pela graça. É o que nos salva, é a graça. Os gentios eram os de longe, os judeus eram os de perto. Mas ambos estavam diante de Deus, desprovido de tudo, e o outro porque pecava por desprezar o seu próximo diante de Deus. Na verdade, tanto gentios quanto judeus precisam ser iluminados. Não há somente uma distância horizontal, havia também uma vertical. A distância de separação sucumbiu diante da grandeza do sacrifício de Cristo na cruz. Judeus e gentios se reconciliaram com Deus e se abraçaram. Ou seja, um abraço que não existe mais separação entre nós. Estamos todos juntos. Fazemos agora parte porque Cristo nos reconciliou. No nosso ponto 2.2, estávamos sem reconciliação e alcance da paz. Você já imaginou viver num mundo sem paz? A paz de Deus? Era assim que nós estávamos. Éramos irreconciliáveis com Deus, mas Cristo nos reconciliou. Jesus Cristo, em seu anúncio de boas novas, trouxe a paz de Deus ao coração perturbado do homem. A paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Não a que o mundo dá, mas a paz que transforma o homem ao se reconciliar com Deus.
Romanos 5, versículo de número 1. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário não apenas concedeu a paz entre Deus e nós, mas também estabeleceu a paz entre os dois povos, gentios e judeus. Dessa maneira, e pelo seu sangue, agora todos os crentes são transformados em um único povo, um único corpo. Pelo sangue de Cristo, o pecado poderoso separador foi derrotado. O pecado que nos dominava, o pecado que nos prendia, o pecado que não nos deixávamos sentir essa paz. Poderoso na vida de muitos. Você sabe que tem muitos que ainda não foram alcançados por Cristo. Por isso que quando eu peço a você para compartilhar esse vídeo na sua lista de transmissão entre família, grupo de famílias aí no WhatsApp, curtir, comentar, isso aí vai impulsionar esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas por Evangelho. O Evangelho precisa ser propagado por todos nós, dizendo: Cristo nos amou, Cristo quer nos fazer família sua, porque pelo sangue de Cristo o pecado poderoso separador foi derrotado. Todos esses que estão perdidos no mundo podem ser reconciliados com Deus através do nosso Cristo Jesus. No nosso 2.3, éramos dois povos e nos tornamos um só povo. O Elianai Cabral, um excelente escritor, cita que a cruz de Cristo serviu de elo de reconciliação e também de destruição. Ela foi o imã para a reconciliação dos homens com Deus. E foi também o símbolo de morte e destruição das inimizades existentes entre Deus e o homem. No tempo antigo havia uma pedra que separava os judeus dos gentios, onde gentios era proibido de avançar. Agora em Cristo não existe mais parede, nem templo. Hoje somos todos iguais diante de Deus. Pela graça, nos tornamos filhos de Deus, herdeiro juntamente com Cristo, povo santo de Deus e membro da sua grande família. E há espaço ainda para mais. Se você quer entregar a sua vida para Cristo, entregue e se torne família dele, porque ainda há lugar na mesa para aqueles que se tornam filhos de Deus. Chegamos no nosso ponto de número 3, o edifício de Deus. Já não somos mais estrangeiros em terra distantes. Cristo nos tornou cidadãos do seu reino e membros da família de Deus. Paulo compara a igreja como um grande edifício que cresce a cada dia e a cada dia é edificada. Você pode ainda fazer parte tanto da mesa, como eu falei, e tanto do edifício de Cristo. No nosso ponto 3.1 diz: o fundamento dos apóstolos e profetas. Esse aqui é o primeiro passo, confessar Cristo como o único, suficiente Salvador, e em seguida pega os fundamentos. Olha qual era o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A obra de Jesus Cristo não apenas reconciliou o homem com Deus, mas além de tornar os dois povos um, os reuniu em um projeto como um edifício chamado Congregação dos Santos. Então, chamou congregação, onde todos podem congregar, ou seja, congregação dos santos ou congregação dos justos, o que conhecemos hoje como igreja. Então, só mudou o nome ao longo do tempo, mas hoje nós nos reunimos como igreja, em uma só comunidade. É como uma casa santa, completamente edificada na rocha, a pedra angular. Quem é essa pedra angular? É Jesus Cristo. O fundamento dos apóstolos e dos profetas são as verdades reveladas pelo Espírito Santo acerca do plano de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. No comentário aqui, os professores, John Stott, ele coloca algo bem interessante. Importante notarmos que Paulo menciona em Efésios 3:5
que aos apóstolos e profetas a palavra de Deus em Cristo foi revelada de modo único pela ação do Espírito Santo. Vamos ver o que é que fala? Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 5. Diz assim, ó: o qual em outras gerações não foi dado o conhecimento aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, tanto os apóstolos quanto os profetas foram revelados a palavra de Cristo através do Espírito Santo. No nosso 3.2, nossa posição no edifício de Deus. Para ilustrar nossa posição em Deus, Paulo usa a figura de um edifício. Pensa a igreja como parte de um grande edifício e em cada cristão como uma pedra viva no serviço da igreja. Paulo nos apresenta a igreja como um edifício que cresce dia a dia, indicando assim uma construção progressiva e contínua. Importante também notarmos que a figura do edifício aponta para o aspecto da coletividade, tão enfatizada nas Escrituras e, às vezes, desprezada por alguns que dizem ser a igreja, porém não cultivam a necessária comunhão em uma igreja local. Efésios 2, 22. Vamos ver o que diz. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ou seja, estamos sendo edificados na igreja para ser habitação de Deus. Olha que maravilha! A igreja, como resultado do sangue de Cristo derramado na cruz, continua a crescer, constantemente edificada pela obra do Espírito de Deus até o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Tito, capítulo 2, versículo número 13. Cristo, além de ser o princípio de estabilidade e direção da igreja, também é o começo e o seu crescimento. Todo o edifício está crescendo ou subindo por causa de uma união vital com ele. Não há nada estático nesse edifício. É uma construção viva, formada por pedras vivas, crentes. E como cada pedra viva faz sua própria construção para o crescimento e a beleza do edifício, a última é descrita como harmoniosamente ajustada. Assim, o edifício está sempre sendo aperfeiçoado como um templo sagrado no Senhor. É santo, isto é, limpo e consagrado por causa do sangue e do Espírito de Cristo. Então, somos um edifício que não é estático, estamos crescendo. E o que é maravilhoso é que esse edifício tem as suas pedras que são vivas. E essas pedras vivas, elas regem, elas trabalham, elas coordenam trabalhos, elas fazem orações, elas fazem campanha, elas estão participando o tempo todo e fazem esse edifício ficar cada vez mais bonito. E ele é purificado, porque o sangue de Cristo purifica. E ele é firme, porque Cristo é que dá a estabilidade. Chegamos no nosso ponto de número 3. Nossa posição em Deus é digna de nota. Recebemos uma salvação muito poderosa em Jesus Cristo, como gentios. Estávamos totalmente fora de qualquer promessa da parte de Deus e de um Salvador. Mas a expiação de Cristo não somente tornou possível a nossa entrada no templo, ele nos tornou o seu próprio templo, sua habitação através do seu Espírito Santo em nós. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Tal verdade revelada, que somos templos do Espírito Santo, deve despertar-nos para o fato de que não devemos pensar acerca
de nós mesmos como independentes, como se tivéssemos pleno direito sobre o que fazer e como fazer no corpo, como muitos gostam de expressar. Ou seja, se eu sou habitação de Deus através do Espírito Santo, então eu não posso fazer mais o que eu quero, porque eu estou sendo o templo do Espírito. E para ser templo do Espírito, eu tenho que ser purificado pelo sangue de Cristo, para que Deus venha agir em mim. Então veja que os três fazem com que eu me torne o templo do qual Ele quer habitar, para que eu seja cada vez mais santo e possa alcançar outros. Esse novo templo não é uma construção material, é um edifício espiritual, a família de Deus, uma comunidade interracional que abrange tanto gentios quanto judeus e tem alcance mundial, ou seja, onde estiverem os membros do corpo e do povo de Deus, ali Deus estará habitando na pessoa do Espírito Santo. Deus não está vinculado a edifícios sagrados, mas a pessoas santas, agora conhecidas como a sua nova comunidade, onde Ele tanto reside quanto vive. Reside e vive. Esse é o nosso maior intuito. É essa frase de dizer, aonde tiver um cristão que hoje está aí me ouvindo, nesse canal aqui, no canal aqui, Bíblia para o Cotidiano, aonde tiver um cristão, ele é a habitação do Espírito, porque Deus nos reconciliou através de Cristo. E todos aqueles que não conhecem essa reconciliação, pode se achegar agora. Aqueles que se desviaram, aqueles que se afastaram, pode ser de volta enxertado na figueira, pode se tornar de volta pedra viva desse grande edifício. Então não perca a oportunidade de estar ligado em Deus, ligado no trono da graça, pelas misericórdias de Cristo. Para terminar com a nossa conclusão, eu quero deixar na sua memória que nós éramos estrangeiros e para habitar na terra prometida, precisamos de um passaporte que é a santidade. E para receber esse passaporte, para podermos entrar na cidade celestial, precisamos de um visto. E esse visto nesse passaporte, só quem pode dar é Jesus. Então que você possa ter o passaporte na mão, assinado por Cristo. Para a nossa conclusão diz assim: Cristo morreu para reconciliar consigo mesmo toda a humanidade. O resultado é que não somos mais estrangeiros, mas sim cidadãos do reino sobre o qual o Senhor reina. Somos a família que Ele ama e o templo que Ele habita. Você é a habitação do Espírito do nosso Deus, do Deus e de Jesus Cristo. Que você se alegre, porque você faz parte da família de Deus. Agora não tem mais separação, somos um só povo. Para você ser meu irmão, você precisa ter o mesmo pai. Para você ter o mesmo pai, você tem que aceitar o filho primogênito. E para você aceitar o filho primogênito, você tem que estar sendo regido pelo Espírito Santo. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus derrame as bênçãos que tem prometida nas Escrituras sobre a sua vida, porque na sua vida tem o sangue de Cristo e o Espírito Santo é morada dentro de você. Que Deus te abençoe. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano.